Vitani é uma das personagens mais enigmáticas de O Rei Leão 2. Apesar de seu tempo de tela relativamente curto, seu impacto na narrativa é profundo. Nascida nas Terras do Fim, ela cresceu sob a sombra da obsessão de sua mãe, Zira, por Scar. Desde filhote foi moldada para servir a um plano maior, a vingança. Ela não teve uma infância comum. Enquanto outras leoas jovens poderiam explorar, brincar e aprender com leveza, Vitani foi doutrinada com disciplina, obediência e convicção. Zira não a via como filha, mas como soldado. E Vitani, sem conhecer outra realidade, abraçou esse papel. Com o passar dos anos, Vitani se tornou uma das guerreiras mais fiéis de Zira. Sua lealdade parecia inquestionável. Ela treinava ao lado dos outros exilados, liderava grupos e demonstrava frieza nas ações. Durante boa parte da história, Vitani atua como um reflexo da ideologia materna. Ela zomba das dúvidas de Kovu, obedece prontamente às ordens e exibe uma confiança dura, quase impenetrável. Mas o que poucos percebem é que, por trás daquela fachada rígida, existia uma mente observadora e silenciosa, que registrava cada falha, cada desvio e cada injustiça. A relação entre Zira e seus filhos sempre foi desequilibrada. Kovu era o escolhido, o herdeiro treinado para se infiltrar nas terras do reino, conquistar a confiança de Simba e tomar o trono. Nuka, o mais velho, buscava atenção, mas recebia apenas desprezo. E Vitani, apesar de sua competência, nunca foi o foco dos planos. Ela era útil, mas não essencial. Mesmo assim, ela se mantinha ao lado da mãe, como se a fidelidade fosse sua única função. Até que os eventos começaram a sair do controle. Quando Kovu foi enviado ao reino e começou a se apaixonar por Kiara, Vitani assistiu de longe a mudança acontecendo. Ela percebeu o que Zira se recusava a enxergar. O plano estava desmoronando. Kovu não estava apenas hesitando, ele estava mudando. E se ele, o filho moldado para ser o sucessor de Scar, estava questionando tudo, então talvez a causa não fosse tão justa assim. O conflito dentro de Vitani começou a crescer, mas ainda não era o suficiente para fazê-la quebrar. Ela era leal. Ela aguentaria mais um pouco. Até que veio o momento que quebrou tudo. A morte de Nuka. Desesperado por reconhecimento, Nuka tentou provar seu valor sozinho. Morreu esmagado ao tentar capturar Simba. Vitani testemunhou a tragédia. Ela viu o irmão ser ignorado por anos e, no fim, morrer em vão. E o que Zira fez? Chorou por um instante, mas rapidamente direcionou sua fúria para Kovu, culpando-o. Não houve luto real, não houve arrependimento, houve frieza. Vitani sentiu o impacto disso como um golpe direto. Ela entendeu, naquele momento, que sua mãe não estava preocupada com os filhos. Ela estava obcecada por uma ideia. E qualquer um que ameaçasse essa ideia, mesmo os próprios filhos, era dispensável. Mesmo assim, Vitani continuou ao lado de Zira. A batalha final se aproximava, e ela estava lá, marchando entre os leões, exilados, pronta para cumprir sua missão. Mas algo já havia mudado. Seu olhar não era mais o mesmo. Ela não estava tomada pelo fervor da guerra. Estava silenciosa, analítica. Quando Kiara confrontou a mãe no meio da batalha, pedindo por paz, apelando para a igualdade entre os reinos, foi Vitani quem deu o primeiro passo. Ela se voltou contra a mãe, abandonou as fileiras do exército e se juntou ao lado de Simba. Esse momento é muitas vezes interpretado como uma virada simples, quase impulsiva, mas na verdade foi o ápice de um processo interno longo e doloroso. Vitani não traiu Zira porque foi influenciada por palavras bonitas. Ela traiu porque havia acumulado tempo suficiente observando, sentindo, refletindo. Ela viu o plano falhar, viu o irmão morrer, viu a mãe desmoronar. Ela percebeu que não fazia mais sentido seguir aquela estrada e teve a coragem de fazer o impensável: dizer não. Esse gesto de recusa, de ruptura, é o que torna Vitani uma personagem tão fascinante. Ela não teve um arco de redenção clássico, não foi perdoada em cena, não teve um final glorioso. Ela apenas mudou e seguiu em frente. Depois da guerra, a história dela é ignorada. Kovu assume o papel de príncipe ao lado de Kiara.
Zira morre e Vitani some do foco. Mas nos bastidores, é possível imaginar a complexidade do que ela enfrentou. Entrar para as terras do reino como uma ex-exilada, filha da principal inimiga de Simba, não teria sido fácil. Ela provavelmente enfrentou desconfiança, isolamento e teve que provar sua lealdade diversas vezes. Mas ao longo do tempo, conquistou respeito. A série A Guarda do Leão mostra que Vitani eventualmente se torna líder de uma nova guarda, formada por leoas fortes e corajosas. Isso mostra que ela não apenas mudou de lado, mas reconstruiu sua identidade por completo. O mais impressionante é que Vitani fez tudo isso sem precisar de redenção explícita. Ela não chorou, não pediu desculpas, não passou por um processo de confissão pública. Ela apenas tomou uma decisão ética no momento certo. E isso é raro em narrativas infantis, onde geralmente os vilões precisam ser punidos ou humilhados para depois serem aceitos. Vitani simplesmente cresceu. Ela entendeu que não era obrigada a repetir os erros da mãe. E esse entendimento vale mais do que qualquer discurso. É importante lembrar que, mesmo tendo crescido sob doutrinação, Vitani manteve sua capacidade de observar criticamente. Ela era leal, mas não cega. Isso é algo que a diferencia profundamente de outros personagens, criados no mesmo ambiente. A sua força não está apenas na luta, mas na capacidade de romper com uma ideologia enraizada. Ela não apenas sobreviveu ao trauma de uma educação baseada no ódio, ela superou esse trauma e criou um novo caminho. Muitas vezes, os personagens mais discretos são os que carregam os maiores pesos narrativos. Vitani é o exemplo disso. Ela não brilha com discursos nem com gestos heróicos escancarados. Sua força está nos detalhes, nos silêncios, nas escolhas pequenas, mas definitivas. Ela é a prova de que, mesmo quando tudo ao redor nos empurra para o conflito, ainda existe espaço para consciência, reflexão e mudança. Em O Rei Leão 2, Vitani começa como uma sombra, uma peça auxiliar no grande plano de Zira, mas termina como uma agente de mudança. Não porque quis ser heroína, mas porque teve coragem de abandonar o caminho errado. E ao fazer isso, ela quebrou o ciclo. Ela libertou não só a si mesma, mas também abriu a porta para que outros leões, exilados ou não, pudessem sonhar com um futuro diferente. E talvez esse tenha sido o maior legado